Uhum. Então, vamos começar. Mirna, você foi presidente da BEG entre 2012 e 2016, isso? Isso. Uhum. Foi um pouquinho mais de 4 meses, acho que foram 4 meses e meio, porque a eleição em 2016 foi no segundo semestre. E Entendi. aí eu acabei ficando um pouquinho mais que 4 anos, mas foi nesse período Hum, mesmo. entendi, beleza. E na tua gestão, uma das coisas que aconteceram foi a mudança de nome, né? Oficialmente para a BEG. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto, por favor. Tá, na verdade, a Bege foi quando eu saí da gestão. Ah, entendi. Então, foi em Goiânia que foi aprovada a alteração para a Bege, depois na minha saída. Então, a nova gestão, né, que no caso foi o Marcelo Engel, ele que assumiu a presidência na época, se não me engano. E ele que, na verdade, aí que virou a BES, né? Desculpa, eu me enrolei um pouquinho na hora de responder. Mas então virou a BES logo na sequência, quando encerrou meu mandato. Mas foi naquela reunião que teve a votação e aí mudou de FNPJ para a BES. Ah, entendi, entendi. Já vou atualizar aqui nas informações que eu tinha, então. Mirna, além de tudo, eu queria que você fizesse assim, me contasse um pouco de como que foi a sua gestão, o que que vocês fizeram nesse meio tempo, nesses 4 anos, 4 anos e meio, né, que você comentou, por Uhum. favor. Tá. Bem, a minha gestão ela começou em 2012 aqui, quando a gente realizou um encontro nacional de professores de jornalismo aqui na UFO. E aí coincidiu com a eleição, né? Foi um momento feliz, porque aí eu pude estar na minha casa, né? Para tomar posse como presidente. Eu já tinha tido uma atuação de vice-presidente, de vice-diretora de comunicação, e então já tinha tido uma trajetória aí antes no eu falo fórum, né? Mas na entidade, eu vou falar na entidade para facilitar. E a minha participação começou por volta de 2006, quando eu ainda estava em Sorocaba, que eu participei da organização do primeiro encontro paulista. E aí depois foi, né? Aí continuei participando. Aí em 2008 fui para a vice-coordenação de comunicação. E aí depois que fui galgando aí até chegar à presidência. Né? Durante a minha gestão, teve vários movimentos pela a questão das diretrizes, da aprovação das diretrizes para os cursos de jornalismo. Teve também um movimento lá em Brasília de a gente atuar junto à FENAGE e junto à comissão diária, lá de comissão diária, não, a comissão dos cursos de comunicação, no INEP, para a gente fazer um material de preparação dos avaliadores dos cursos de comunicação e, aliás, dos cursos de jornalismo. Então, foi um documento preparatório para treinamento dos avaliadores dos cursos de jornalismo. E foi todo um trabalho, sim, exaustivo, de vários meses a gente se reunindo, indo para Brasília, custeando essas idas. Então, o fórum custeou a minha ida e do professor Rogério Base. A FENAGE custeou também a ida das professoras Valci, Zuculoto e Carmen Pereira. E também teve depois os membros dos cursos de jornalismo lá do INEP. E nesse trabalho que a gente realizou, foi um documento de mais de 100 páginas, que era para orientar mesmo a avaliação. Né? Tinha tido uma experiência com com cursos de medicina, e depois o jornalismo foi na sequência. E depois desse trabalho todo, porque foi em 2016, né? Esse trabalho todo foi engavetado. Então, a gente nunca viu esse documento que a gente preparou ser aplicado. Ele ficou engavetado.
Então, ficou engavetado no INEP, e aí teve várias mudanças no INEP de 2016 para cá, como a gente já conhece, né? Foi um ano fatídico, né? Então, esse ano fatídico modificou muita coisa na educação superior do país, inclusive nesse sentido, porque a ideia, pelo que eu me lembro, era que vários cursos, todos os cursos fizessem os seus documentos orientativos de orientação, né? A ideia era que todos fizessem esses documentos de orientação para os avaliadores para tornar a avaliação um processo mais com a cara da área, né? Com conhecimento da área. Então, a gente sabe, por exemplo, o que é um regulamento de laboratório de redação. Outras áreas não sabem. Então, tudo teria uma orientação específica. Então, a gente estudou item por item dos formulários de avaliação dos cursos. A gente trabalhou item por item nesses elementos, para ver depois um trabalho sumir. Então, foi um trabalho muito importante, do meu ponto de vista, eu aprendi demais, e eu acho que para a instituição, né, para a entidade, foi muito importante estar presente num momento em que se está construindo um documento para balizar as avaliações, e aí depois ser descartado, né? Então foi um momento importante, mas ao mesmo tempo um momento muito frustrante. Entendi, Mirna. Isso em 2016, certo? Isso. Aham. Ali A naquele gente começou período. em 2015, fim de 2015, novembro de 2015, fomos até abril de 2016, Entendi. nesse pouco antes do golpe. Aham. Então, e naquele período antes, então de 2002 até 2014, agora mais ou menos assim, você destaca algum acontecimento assim que você imagina que seja importante a gente relatar? Porque eu imagino que mais importante do que esse é quase impossível, né? Porque foi um momento importante para o Brasil como um todo, né? Um momento, nossa, de mudança. Foi, na verdade, a implantação das diretrizes, porque teve muito diálogo também, teve muita parceria também. A gente contou com a parceria da professora Dione Moura, da UNB, que ela era a Dione era da SBPJOR. Então, ela nos ajudou muito lá em Brasília, em diálogo sobre a aplicação das diretrizes, porque a gente precisava, as diretrizes já existiam. Né? Em 2013, que elas foram virou um documento oficial que o CNE aprovou. E a gente queria ver as diretrizes implantadas, mas aí, sim, demorou para em 2013 implantar. Esse processo todo de implantação da diretriz até 2013 foi também muito marcante na minha gestão. Entendi. Bom, Mirna, agora a gente podia falar um pouquinho. Eu imagino, eu não sei se você acompanhou muito bem esse processo, caso não, fique à vontade para me falar disso, mas só para Uhum. confirmar. Tem toda uma discussão dentro da PEG hoje sobre o ENAD, né? Que tem algumas preocupações sobre esse assunto. Eu não sei se você sabe me dizer sobre isso. Eu não tenho acompanhado muito. O que eu Não. acompanhei nos últimos anos, inclusive como membro de conselho consultivo, ou então na diretoria Sudeste, o que eu mais acompanhei foi sobre a questão da curricularização da extensão. Então, sobre isso eu consigo falar. Sobre o ENAD, não. Sobre o ENAD, eu não tenho acompanhado essas discussões. Entendi, não, sem problemas. Mirna, você participou das campanhas em defesa da obrigatoriedade do diploma também? Sim, sim. Pode falar um pouquinho Desde o sobre isso, início. por favor? Desde o início, aham. Desde o início, desde antes, inclusive, quando ainda estava, eu nem era da diretoria, depois na diretoria de comunicação. Aí a gente fez uma parceria muito legal também com a FENAGE, né, em que tinha essa parceria de valorização da profissão de jornalista e da defesa do diploma. E também participamos, né, de documentos, de movimentos para defender. Em 2009 foi quando teve a decisão que desobrigou
o diploma, né, para exercício do jornalismo. Então, nesse sentido, frustrou um pouco, porque a gente estava nessa campanha, mas a gente nunca parou essa campanha. Mesmo tendo essa decisão, teve vários movimentos, várias idas também, a diálogos com congressistas. No último, agora, no atual governo, também se abriu um espaço para discutir novamente isso, então estava tendo alguns diálogos. Esse eu já acompanhei um pouquinho mais de longe, mas de perto mesmo a gente participou ao longo de um bom período aí. Teve uma coisa que eu lembrei também, que a gente teve uma participação, eu lembrei e agora eu esqueci, peraí. Foi da... nós também tivemos uma participação bacana durante minha gestão, que foi na elaboração do documento sobre o estágio de jornalismo. E que são recomendações, né? Na verdade, diretrizes na verdade, eu não lembro agora o nome, peraí. Agora eu vou ter que procurar. Desculpa. Tranquilo. Estágio, FENAGE, FNPJ. Acho que foi durante a minha gestão que a gente fez esse documento. É como se fosse um documento também de... Ai, não vou achar. Peraí. Não é um documento de retomada. Deixa eu ver aqui que tem... A gente tem esse documento que foi feito também por nós, da FNPJ, FENAGE. Nossa, cadê? Isso, achei. Eu estou achando notícias sobre o que tem antes, não o documento. E que é uma proposta que a gente fez de estágio, enfim. Isso mesmo. Vou tentar sintetizar para você. Mas um momento importante também foi a elaboração da proposta da FENAGE, proposta conjunta da FENAGE e do FNPJ, para os estágios nos cursos de jornalismo, em que a gente coloca lá alguns elementos referentes a período em que se deve realizar o estágio, condições, quem pode supervisionar ou não, mas na verdade são indicativos, né? Infelizmente não tem força de lei, mas a gente tentou contribuir para os cursos pensarem como que vai ser o estágio de jornalismo. Perfeito, muito obrigada, Mirna. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você comentou que você participou da defesa do diploma, né? Da obrigatoriedade do diploma, aliás. Eu queria que você falasse assim um pouquinho mais, até para eu colocar no documentário de um jeito mais explicativo, né? Para calouros que vão assistir esse documentário, né? Por que é tão importante que o diploma, né? Que o diploma volte a ser uma obrigatoriedade, por favor. Tá. Bem, a profissão de jornalista é uma profissão de muita... A profissão de jornalista, ela é muito... peraí. A profissão do jornalista, ela envolve muita responsabilidade. Responsabilidade social, responsabilidade com a ética profissional, responsabilidade com os seres humanos e com a sociedade de maneira em geral. Ai, meu Deus, espera que eu me embolei. Fica tranquila, É tranquila, porque como não. você ainda vai usar o vídeo, aí eu fico mais preocupada. Pois é, eu imagino. Então, a profissão de jornalista, ela envolve muita responsabilidade com a sociedade, com a profissão em si, do ponto de vista ético.
com os sujeitos, com a informação, né? Então, nós temos aí um conjunto de elementos envolvidos na formação, na atuação do jornalista, que depende de uma formação. Então, eu preciso dessa formação para conhecer não só a técnica é um ponto da formação jornalística, mas eu tenho a técnica, a ética e a estética, que percorrem toda a formação do jornalista. À medida que o jornalista tem essa formação, e isso eu me lembro muito de uma fala de uma ex-professora minha, a professora Marta Maia, e minha amiga hoje, e a Marta, essa fala dela nunca saiu da minha cabeça e eu reproduzo. Né? Então, você tem esse tripé. E nesse tripé, a gente tem que ter uma formação sólida. Se você não tem uma formação sólida em um dos pés, você acaba né, balançando aí, tendo um problema de equilíbrio. Então, você precisa conhecer a ética da profissão, que ela pode estar numa disciplina ou pode estar transversal ao curso. Você precisa conhecer a técnica da profissão, conhecer, né, como fazer uma entrevista, como fazer um lead, como fazer um perfil, como fazer uma reportagem, um vídeo, um áudio, enfim. E precisa pensar também do ponto de vista estético para ter uma qualidade, né, que também conquiste e agrade, né? Inclusive nesse mundo totalmente cheio de informação e de apelo visual e estímulos tal, a gente precisa também pensar nesse ponto estético, né? De como que eu vou apresentar isso? Numa diagramação, você tem que ter senso estético para fazer essa diagramação. Isso tudo é desenvolvido ao longo da sua formação. Então, é por isso que eu penso que esse tripé do qual a Marta falava, ele é essencial. E sem ele, como que uma pessoa que não teve essa formação vai ser jornalista? Que responsabilidade que uma pessoa que não se formou para ser jornalista vai ter com o aspecto ético, por exemplo? Então, eu acho que a ausência de formação jornalística leva a muito mais questionamentos e riscos do que uma formação sólida. Né? Lógico, você tem profissionais de todos os tipos em qualquer profissão. Mas uma formação sólida, com certeza, vai reduzir riscos de problemas com relação à informação. Tal. Um jornalista seriamente comprometido com a sua profissão e bem formado não vai se render à construção de desinformação. Não vai contribuir para a desordem informacional. Pelo contrário, ele vai buscar a ordem informacional. Ele vai buscar as informações fidedignas de diversas fontes. E não simplesmente pegar uma declaração que sai do nada e colocar lá como se aquilo fosse verdade absoluta. Então, eu acho que é isso que precisa ter para o jornalista. Né? Por isso que eu sou defensora do diploma. Agora, tem coisas, por exemplo, né, a questão do estágio, por exemplo. Com essa regulamentação do estágio, você tem aí uma possibilidade de atuação sem o diploma ainda. Mas é supervisionada, né, por profissional, é orientada por docente, não deve ser um uso de mão de obra mais barata. Né? Então, não deve ser uma precarização. Ela tem de ser um processo formativo. O estágio tem de ser um processo formativo, assim como qualquer outro processo. Perfeito, Mirna, tá excelente. Agora, duas perguntas para a gente encerrar. Uma delas, a primeira delas, as duas são meio filosóficas, assim, sabe? Assim como essa que Ai, ai. essas que mexem um pouquinho Eu mais. viajo, viu? Eu viajo assim, vou e não me acho às vezes, mas tudo bem, Ah, vamos não lá. tem problema, acho que nós duas, então, aham. Então, eu vou começar te pedindo uma coisa que eu sei que para mim é difícil, eu imagino que para você também. A gente que é jornalista, a gente gosta de conversar, né? Mas, assim, Uhum. em poucas palavras, eu queria que você descrevesse, pode ser numa frase, pode ser em duas, três frases, mas que seja concisa, assim, na resposta. O que que é jornalismo para você?
Bem, jornalismo para mim é você informar e. Não, peraí. Jornalismo para mim é um trabalho, é porque é um trabalho, né? Jornalismo para mim é uma área que envolve trabalhar com informação com responsabilidade. E. Travou de novo. Jornalismo é basicamente informação. E informação com responsabilidade, com qualidade, com apuração, com cuidado, com respeito. E, enfim, né? É informar bem e informar. Enfim, é informar bem. Não. Eu acho que eu já falei demais. Não, não fala não, fique tranquila. Aham. Jornalismo para mim é informar bem e buscar cada vez mais se aprimorar, conhecer, pesquisar, né? Ampliar a sua área de atuação e de visão de mundo também, porque o jornalista precisa ter uma visão ampla para ele poder ver o que ele pode ou não incorporar nos textos dele, nas produções dele. Ah, excelente, muito obrigada, Mirna. E a última para a gente encerrar, eu queria que você me dissesse, então, a partir dessa resposta que você me deu agora, qual que é o papel da ABEG na construção desse jornalismo que você acredita? Tá. A BEG, eu acho que ela é uma entidade que ela tendo o jornalismo como eixo, né, como espinha dorsal mesmo, ela é uma entidade que contribui muito para que professores, especialmente professores, mas que a área do jornalismo reflita sobre a sua formação. Né? Formação sempre foi uma palavra que eu. Foi a palavra, inclusive, que eu usei na minha campanha, né? Por uma formação jornalística de qualidade. E aí, eu acho que a formação é o eixo que acompanha o jornalismo na BEG. Eu juntaria essas duas palavras, formação e jornalismo, como eixo da BEG. Excelente, Mirna, muito, muito obrigada. Foi ótima a nossa Imagina, conversa, nossa, foi excelente. que E, bom, Amanda. Estou curiosa para ver o documentário ai, meu depois. Deus. Eu quero ver, claro. Claro, ele vai ser exibido agora no Congresso, que vai ter agora em abril. Eu nunca me lembro. Nossa, você vai estar preparando rapidinho, hein? Meu Deus, é uma correria, menina, que você não tem ideia. Meu Deus, tô tentando dar conta das entrevistas essa semana, assim, sabe, para poder editar. Uhum. É uma pena que eu não vou conseguir. Ah, que Muito pena. corrido. É. Na coordenação da pós aqui, ainda tem evento. Eu estou fazendo meu material para ser titular, então, assim, Hum. sem chance de ir. Aham. Olha, tá vendo? Eu falo fora porque é tão incorporado que eu Sim, não, mas não eu consigo entendo. dizer o beijo. Aham, eu entendo. Eu conheci por Abege, você conheceu por fórum, então é isso que fica, né? Não adianta, Aham. assim, né? E olha que eu entrei depois, assim, muito depois. A minha história não é recente, Sim, né? Lá. aham. Aliás, a minha história é mais recente, não é antiga, não é desde a criação. Entendi. Mas muito obrigada, viu, Mirna? Eu acho que é isso da minha parte. Quando ficar pronto, você vai ter contato com ele com certeza absoluta. Eu espero que você goste. Tô dando o Bom melhor. trabalho, eu tenho certeza de que vai ser ótimo. Ai, Você que se bom. preparou muito bem para as perguntas, está Ai, muito muito bom. obrigada. Tá bom? Muito obrigada, Um Mirna. beijo, viu? Manda um beijão pro Beijo. Guilherme. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau.